ceder. Se as lutas são demais. Último bloco do Antenados na Geral, estamos debatendo. É fácil, é difícil ser cristão nos dias de hoje. Eu levantei uma pergunta no último bloco, que é a seguinte, talvez seja aí uma análise minha, não sei se as pessoas vão concordar, mas eu vejo quase o dobro de mulheres na maioria dos cultos, no meio de semana, fim de semana, do que os homens. Por quê? Porque parece que o evangelho é mais atraente, chama mais atenção, é mais convidativo para as mulheres do que para os homens. Vocês já pararam para pensar? Por que tem muita mulher aqui no culto? Às vezes eu já fui em igreja, sério mesmo, que tinha 30 mulheres e 2, 3, 4 homens numa reunião. Eu falei assim, gente, é muita mulher. Por que que os homens não são atraídos? Qual? Mulheres, 3.000 mulheres. Você faz um congresso de homens, você tem 50. Você tem 100. 50 com visitante, né, pastor? É difícil. Assim também, não mas existe uma pesquisa que foi feita há uns 4 anos atrás e ela me chamou muita atenção. Quando uma mulher se converte, apenas 17% consegue levar a sua casa para a igreja. Quando um homem se converte, 95% consegue levar a sua casa para a igreja. Então talvez a gente esteja tendo poucas estratégias com relação aos homens também. A mulher tem mais sensibilidade, também o homem é mais bruto, né? Mais desconfiado. E parece que o Espírito Santo encontra mais lugar na sensibilidade da mulher para trabalhar no coração da mulher. Penso eu dessa maneira. Ela difere, mas na é verdade. interessante isso mesmo que o Felipe falou. Porque, por exemplo, quando o chefe da família, o pai, o cabeça da família aceita, ele leva a casa. Mas realmente é muito normal você ver a mulher aí, não, mas o meu esposo não é crente. Mas quando o esposo é crente, acho que 95% das vezes a mulher, a família também vai para a igreja e se converte, né? E é interessante mesmo ver isso. Quando o homem se converte, a mulher não é crente, ela não perturba tanto o marido. O homem perturba a mulher, agora, né? quando a mulher crê em Jesus como Senhor e Salvador, não é crente, começa a ir na igreja. Você está indo na igreja por causa do pastor, você está interessado, bota logo o pastor no meio do negócio. Verdade, é outra dificuldade que a gente tem. Certo, aí bota o pastor no meio. Porque você está por causa do pastor. Está indo cedo para quê? Para encontrar com o pastor? Tá dando dinheiro pro pastor, né? É dinheiro, quer relacionar com o pastor. O pastor, coitado, é que entra sempre aí nessa jogada aí. Então, outra coisa também. Em termos, você falou que estamos analisando muito a questão interna. Vou para o externo, o mundo. O mundo, com suas atrações, no campo da moralidade, da indecência, isso aí é desenfreado, o mundo jaz do maligno. Mas a igreja também absorvendo um pouco isso. Aí eu vou mexendo no negócio aqui, quer ver uma coisa? As modas, mulher também é muito sensível. Homem não liga tanto. Você vai num lugar, rapaz, numa festa, você chega, você quer comer, conversa com um, vai embora. Vai tua mulher, chega em casa, você percebeu aquele detalhezinho lá na cortina? Que detalhe, mulher? Você não viu? Mulher olha tudo. Cortina? Tinha cortina, essa é a pergunta. Tinha cortina? A mulher, é verdade, a mulher olha tudo, ela observa tudo. Então, o homem não tem essa visão que tem a mulher, a grande verdade é essa. Então, o que ocorre? O mundo, com todo o seu atrativo, a mulher é muito mais sensível. Uma coisa que está acontecendo no nosso meio. Aí é questão lá de fora vindo para a igreja. Hoje tem uma moda. Hoje que a mulher só tem agora uma alça de vestido. Tá? Dessa maneira aqui. Uma alça. Bota doutrina aí neles, poxa, como é que uma mulher... Isso é coisa do mundo. O mundo já é um maligno. Como é que... Está cheio disso na igreja. É comportamento, é vestuário. Como é que uma serva de Deus bota uma roupa dessa só com um troço de um, não sei como é, a ombreira, sei lá, o troço pega aqui e vem aqui. Isso é muito sensual. Não pode ser sensual. Porque eu acho que o mundo não faz, a sensualidade. Sim, mas aí eu pergunto a você. Certo, aí um pastor vai doutrinar a irmã para usar um vestido mais decente. Perfeito. Pô, esse pastor tá chato, o que ela vai fazer? Se manda com a família dela para outra igreja. O outro pastor ela não esquenta a cabeça. Mas a questão da vaidade, pastor, voltando ao problema interno, o senhor falou que chamando a atenção a essa questão, por isso eu digo, está muito mais fácil para quem é um crente genuíno, convertido, ir lá na feijoada do Preto Velho, como me chamaram certa vez,
Ó, vai ter uma feijoada lá segunda-feira e tal, não sei o que e tal. Eu fui, era feijoada do Preto Velho, eu não sabia que era feijoada do Preto Velho, e fiquei lá na feijoada do Preto Velho, o feijão do Preto Velho é muito bom. Me chamaram, pastor, o senhor vai? Eu vou. Chegou lá na hora, tava lá um monte de feijão lá e coisa e tal, e aí, ó, o pastor tá aí, posso orar? Posso, orei, entreguei aquilo tudo a Deus, Preto Velho ficou sem a feijoada dele, e todo mundo comeu feliz, e todo ano eles me chamam pra feijoada. Tava boa, pastor? Tava boa, gostei. Então deixa eu te falar um negócio. O que acontece? Hoje nós sofremos da fogueira das vaidades, pastor. Por mais que um homem se cubra, ou até a mulher se cubra, às vezes até se cobrindo demais a gente está sofrendo da fogueira das vaidades. Hoje eu não tenho visto nem tanta vaidade nas mulheres. Mas você já notou como é que a nossa classe de pastores é vaidosa? Você já notou, pastor? Como é que é método sexual? Então, isso para mim não é nem tanto problema. O camarada se cuidar. Eu estou falando da vaidade. O camarada pode se cuidar, o camarada pode fazer lifting facial, o cara pode fazer o que for. Ele pode ir na academia, isso tem nada a ver. Nada a ver. Porque apesar do meu cabelo branco e da minha barba branca, eu estou pelo menos 4 vezes na minha academia treinando jiu-jitsu. Vocês estavam falando sobre futebol. Eu não entendo nada de futebol, nunca joguei bola. Perna de pau, mas eu comecei há 12 anos com o meu kimono lá. E até hoje eu não tirei, aos 45. Então, eu treino jiu-jitsu. Tem gente que acha, não, pastor não pode treinar jiu-jitsu. Eu treino meu jiu-jitsu lá, faz bem para mim, é uma válvula de escape, faz muito bem para mim e não tem problema nenhum. Mas a nossa classe, por isso é difícil ser crente. A garotada, homem, velho, criança, não importa, tá vindo, ele vê vaidade. E tem gente que sente e fala assim, cara, eu fui lá naquela igreja, era muita vaidade. Tem gente que não consegue ter acesso ao pastor. Os camaradas são administradores de um reino. Na verdade, tornaram-se administradores de empresa. Você não consegue mais falar. Você tem um verdadeiro gerente administrativo, gerente financeiro. Querido, eu quero falar quero conversar com o pastor. O que você quer falar com ele? Você é o pastor? Não, então eu quero falar com o pastor. E ele não consegue. Eu contei aqui para você, tem gente que bate lá na porta da igreja e fala assim, o senhor pode me atender? Porque meu pastor é muito ocupado. Eu falei, quem disse que eu sou desocupado? E aí você vem aqui na minha igreja, mas por que ele quer ficar lá também? Porque ele também não é convertido, e lá vai um cantor toda semana, tem uma reunião de segunda-feira lá na igreja dele, que vai sempre um pastor muito famoso, que vende livro, que também vende DVD. Que evangelho é esse, pastor? É esse o evangelho que eu estou falando, que é difícil dentro da igreja. E aí, pastor, a vaidade nem sempre a gente está vendo só nesse problema aí da vestimenta. É muito amplo. Então, o que eu quero dizer? É difícil ser crente, está sendo difícil ser crente dentro da igreja. Quando o pastor colocou aqui que ele leva 2 anos, que isso é muito interessante, até colocar uma pessoa lá, porque nesses 2 anos, que ele vai sentar do lado de um cara, que ele vai olhar, ele está lá queimando com o Espírito Santo dele, feliz, ele vai olhar para o cara e falar, mas como é que o cara fala isso? Como é que o cara faz isso? Como é que o cara briga no estacionamento da igreja pela vaga? Não, eu quero botar meu carro aqui. Não, mas aqui tem um visitante, no meu carro vai ficar aqui, rapaz. E ele briga. Tem gente que... Eu já vi casos de gente tirar a camisa no estacionamento da igreja para brigar, pastor. 2 crentes. Na igreja, pastor, e o ímpio fala assim, mas... Eles são visitantes também? Não, eles são membros da igreja há 10 anos. Obreiros. Aí o camarada vai falar o quê? Sabe o que ele vai dizer? Eu prefiro voltar para a minha congregação espírita cristã, que lá a gente não tinha isso. Então nós estamos trazendo problema para nós mesmos. Eu queria estou até assim, sentindo o maior prazer pelo pastor Felipe, que consegue manter um cara 2 anos nessa doutrina. Que eu não consigo fazer 2 meses com o cara. Não aguenta. Ele corre. Porque quando você começa a mostrar realmente o que é o cristianismo, André, o que é mesmo Jesus Cristo, o que é a igreja, como funciona a igreja, o cara não aguenta, cara. Tem sempre um lugar mais fácil para ele ir. Mas, pastor, se correr da igreja dele, vier na minha, encontrar o mesmo sistema, ele vai correr daqui, vai para lá, daqui a pouco ele não tem para onde ficar. Por isso a Bíblia diz que o justo não sobreviveria ou não subsistiria na congregação. Mas você lembra do começo? O ímpio na congregação. Deixa eu levantar uma coisa, que eu acho que é talvez aí um bom sintoma. Se tem muita gente mudando de igreja, é porque tem doutrina certa nas igrejas. O cara está pulando porque ele foi para uma igreja e ele viu que lá não tinha espaço. Então, às vezes também a gente culpa muito a igreja porque tem muita gente rotativa, mas está rotativa porque ele não para, porque o pastor condena ele. Fica à vontade, André. Não, André, você... Se pegar no meu... Não, André, olha só. André, se a gente fala o seguinte, o cara chega a um lugar e quando tem doutrina e tem tudo, ele não fica, André, então a rotatividade é uma coisa natural. Mas muita gente está mudando porque não ouviu o que queria ouvir. Isso aí. Outra coisa também, você vai chamar a atenção de alguém que vai falar assim, escuta só, eu vim aqui para assistir o culto só. Eu sou membro da igreja, mas não quero te chamar a atenção, não.
Tem muito isso, André. Eu não sei disso. Tem muita coisa que acontece que a gente não gosta de falar na igreja para não chocar as pessoas. Mas hoje as pessoas não querem ser doutrinadas. Elas não querem obedecer. Ele diz assim, já tive aqui uma vez no domingo, já dei meu dízimo, já dei minha oferta. Já dei minha oferta e tá ótimo. Eu acho que a pergunta aqui tinha que ser diferente, não é difícil ser cristão. É difícil ser pastor. Porque você vai pro púlpito com uma lei de não posso falar isso, não pode falar aquilo. É verdade isso? Deixa eu levantar, já que tem pastores aqui, é verdade, porque eu já vi pastor, porque às vezes o cara fala, olha, pastor, não prega sobre isso. Já chegaram com você e falaram, pastor, eu não quero que o senhor pregue sobre isso. Fui convidado a pastorear uma igreja em Dortmund, na Alemanha. Uma das maiores igrejas de lá. Tinha 80 membros. Maiores igrejas de lá. O pastor presidente, quando me chamou, nos momentos da negociação, ele falou, mas você não pode tocar nesse e nesse assunto. Porque se a gente confrontar isso, na cara sim, lavada. Ele disse, você não vai ter problema com dinheiro, você não vai ter problema... Uma negociação, né, pastor? Você não vai ter problema com casa, com carro, com escola para os filhos, nada disso. Mas você não pode tocar nesse ponto, porque senão a gente perde tantas e tantas pessoas da igreja e aí a gente não tem como sobreviver. A sua pergunta foi se nós já fomos procurados por membro que não gostou de ouvir? Ontem. Todo dia. Lógico, lógico, sai. E sai falando mal de você. Porque é o seguinte, quando o membro sai da igreja, tu já viu o André, pastor, já viu algum membro sair do seu igreja e falar assim, não, eu tô saindo porque eu sou errado. A culpa é minha. Eu não Já viu? Eu nunca vi. Se tiver aí, me avisa. O pastor falou certo, eu não aguentei, eu quero tirar uma foto com ele. A questão é a seguinte, é difícil ser pastor? Nunca será se o pastor não estiver, ou melhor, se ele estiver consciente de que ele não está ali para criar filho para ele mesmo e ele não for seduzido por números. Porque a igreja vai crescer se Deus quiser que ela cresça, porque aquela história, não existe receita de bolo mesmo, não existe segredo do sucesso, aquela igreja que cresce na célula ali, não cresce em célula ali. Aquela igreja que cresce com o pastor daquele jeito ali, não é assim. É como Deus quer, a gente tem que fazer o simples, o tranquilo, ser guiado por Deus e a coisa vai funcionar. E o seguinte, se nesse domingo 25 pessoas ergueram suas mãos e entregaram a vida para Jesus, ótimo. E se no outro domingo não veio ninguém, não adianta você ir lá chorar, falar, Senhor, por quê? O problema é meu. Faça o seu, tenha a sua vida devocional, tenha a sua vida correta, caminhe bem com a sua família, seja honesto consigo mesmo, como diz lá em Tiago. A gente tem meditado muito nesse texto. Não adianta a gente ser só ouvinte da palavra, a gente tem que praticar, para a gente não enganar a nós mesmos. Então, pastor, caminha bem. Se a igreja vai crescer tranquilamente. Não adianta. Agora, quem quiser ser seduzido pelo público vai ter que fazer concessões. Talvez ele entendeu isso lá. Pô, vou sair daqui, vou para um lugar muito bom, primeiro mundo, vou para Dortmund, vou chegar... Mas na negociação ele falou, meu Deus, o senhor não perdoa o evangelho. Está no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo... Mas acho que tudo isso que a gente está falando aqui, eu vejo na Bíblia. Jesus está vendo, quando está a multidão, deixa eu pregar um pouquinho mais duro aqui. Todo mundo vai embora. Então não é de hoje não, que a gente tem gente de rotativa. Eu gosto dessa passagem, que o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que seriam salvos. Eu acho que a estratégia, tudo bem, não estou sendo contra, reprovando, mas acho que a maior estratégia é a igreja estar diante do Senhor, que é Deus que abençoa. Tem pastor que fica desesperado. Tem pastores de pequenas igrejas que, poxa, eles ficam confrontando a si mesmo, porque a igreja do outro... Eu preciso falar, desculpa interromper o senhor, mas agora me aconteceu um detalhe muito interessante que eu lembrei. Ontem eu conversei com um pastor que me contou uma história. Eu falei, isso não existe. Mas acho até que você deveria chamar ele para vir aqui um dia. Ele conversou comigo, ele disse que está lá na igrejinha dele há 7 anos, uma igreja pequena, que ele chegou, era um lugar abandonado, começou a trabalhar ali, e ele estava ali, chegou 2 ou 3 de uma denominação enorme no Brasil, e perguntou para ele, quem que é o pastor aqui? Ele falou, sou eu. Você tem CNPJ? Aí ele, tenho. E quantos membros tem aqui? Não, porque se você não tiver aí a documentação do terreno e coisa e tal, que nós somos da igreja tal, a gente vai vir e vai ficar com a igreja. Literalmente disseram, a gente toma a tua igreja, que você está do lado de um dos maiores shoppings aqui da região, a gente toma a tua igreja, porque você não tem documento, e tira você daqui porque é um lugar estratégico para mim. Aí ele meteu a mão na carteira, apresentou, eu sou polícia, tu está preso. Então, toma. Então, o problema está interno. O problema está com a gente. E aí eu vou citar, vocês devem conhecer, um grande poeta amazonense, cantor Marazona, que ele fala assim, está difícil, não está fácil.
hoje em dia para louvar o Senhor. Porque muita gente só critica e não entendem o ministério que Deus deu para o pastor. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela sua audiência no Antenados, que está começando em 2015. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.